E aí, estamos ao vivo agora. Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos começando aí mais uma roda de conversa, diretamente pelo Conexões Periféricas RP, na série de conversas sobre direitos trabalhistas e sindicalismo nas favelas. O objetivo dessas rodas de conversa é aproximar, né, os sindicatos, reaproximar os sindicatos dos locais onde moram grande parte dos trabalhadores e trabalhadoras, né, que são as favelas e as periferias. Então, a gente tem recebido aí ao longo dessas rodas de conversa vários profissionais, né, pesquisadores, trabalhadores, trabalhadoras e também representantes dos seus sindicatos, para a gente poder compreender um pouquinho melhor a história desses sindicatos e entender, né, o papel social e a relevância dessas representações de classe, né, na luta aí por garantia de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, quero agradecer quem está nos acompanhando, quem nos acompanha sempre, já deixar vocês à vontade para poder comentar, perguntar, interagir aqui conosco. A ideia é que a gente possa, de fato, dialogar. Hoje a gente vai falar, a gente tem aqui dois convidados especialíssimos, né, para falar justamente das associações de classe, né, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Construção Civil. É um setor fundamental para a nossa sociedade, que emprega muita gente. A gente estava no bate-papo aqui antes de iniciarmos, né? E aí a gente vai entender um pouquinho o porquê. Então, quero cumprimentar e agradecer desde já a Márcia Cristina, uma das nossas convidadas. Muito obrigado, Márcia, por ter aceito o convite. Uma honra dividir esse espaço com você, te receber aqui. A Márcia é a primeira Obrigado. mestre de obras mulher do Brasil. Isso é um marco muito importante, muito histórico e simbólico, né? Estudante de letras, diretora da Federação das Mulheres Fluminense. Certamente tem muito mais aí nessa trajetória de luta. Daqui a pouco eu vou passar a palavra à Márcia para ela complementar essa formação. Obrigado, tá, Márcia, por ter aceito o convite. E teremos também nosso querido Davi Souza, diretor do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil do município do Rio de Janeiro, Sintraconst Rio. Davi Souza, muito obrigado por ter aceito o convite também, estar aqui representando esse importante sindicato e poder nos apresentar um pouquinho aí dessa história de luta e do papel, né, importantíssimo que esse setor, né, da construção civil tem na nossa sociedade. Vou passar a palavra à Márcia para poder cumprimentar e complementar a formação para a gente, daqui a pouco, iniciar nosso bate-papo. Márcia está com a palavra. Seu microfone, Márcia, está fechado. Fechou. Isso. A conexão às vezes fica falhando, a tua voz às vezes está falhando. Ah, tá. Não, Bom, enfim. Hoje está oscilando aqui a internet, tem essas coisas. Também querer 100% também não dá, né? É muita gente conectada. Bom, então, eu acho que você me passou a palavra para que eu me apresentasse, né? Porque eu não escutei muito bem. Então, eu quero dar uma boa noite aí a todos que estão nos assistindo nesse momento, né? Agradecer o convite aí do Douglas também, agradecer a presença aí do Davi também, que tem importantes contribuições aí com a nossa luta de classes, né? E dizer que eu sou Márcia Cristina, primeira mulher mestre de obras do Brasil, participo de outros coletivos também, como o Douglas já falou, sou diretora da Federação de Mulheres Fluminense, e a luta é exatamente essa, não só em relação às mulheres, mas da classe trabalhadora como um todo. Maravilha, Márcia. Obrigado. Muito obrigado. Davi, passo a palavra aí para você. Boa noite a todos, boa noite, Márcia, boa noite, Douglas, boa noite a todos os nossos telespectadores, né, que hoje as mídias sociais têm um alcance fantástico e ela tem feito mudanças radicais no nosso país. Às vezes, nem sempre para o bem, muitas vezes para o mal também, infelizmente, mas faz parte do processo. Meu nome é Davi Antônio Pereira de Souza, mais conhecido como Davi de Souza ou Davi Pereira de Souza. Eu sou o diretor do Sintraconst Rio, né? Estamos nessa luta já há um bom tempo, entendeu? Temos uma história, né? Representamos uma categoria que tem uma importância muito grande no processo, né, econômico do país,
nem sempre tem a valorização que merece, mas hoje, como a Márcia disse, ela passa por um processo de transformação, né? E eu já estou na construção civil, talvez um pouco mais tempo de vida do que você, o Douglas. Se você tiver menos de 40, então eu já estou há mais tempo do que você na construção civil. Então, a gente tem um pouquinho de história, às vezes, para contar, né? Então, é importante. Essa luta, quando você se refere, principalmente, que o objetivo é tratar o cenário da construção civil nas comunidades, nas favelas, eu evito chamar de favela, eu considero hoje um termo mais, digamos assim, que a favela é realidade, mas comunidade é um instrumento, muitas vezes, que você congrega as pessoas e se transforma num instrumento de luta, né? Nós sabemos as dificuldades, nós que já não vivemos em berço de ouro, nem viemos de berço de ouro. Eu comecei a trabalhar aos 9 anos de idade, estou com 65, então eu tenho um pouquinho de história para contar, né? A Márcia, com certeza, também. Nós começamos muito cedo, não tive a oportunidade de me formar, fazer faculdade, mas a faculdade maior que eu fiz foi a Faculdade da Vida. Então, isso nos dá um plus, uma experiência. E é importante a gente trocar essas experiências, né, para mostrar que, se os problemas existem, nós temos que apontar as soluções. Eu vou muito por esse caminho, né? Os problemas nós temos não são poucos. Na questão política, está aí a realidade, né? Não vou entrar nesse mérito, porque eu vejo que a linha do programa e a linha que nós vamos conversar aqui, que é um bate-papo informal, é fundamental. Hoje a informação gera conhecimento e poder crítico também, só para dar um pontapé inicial. Eu não gosto de falar muito, não, mas quando me deixam, eu falo um pouquinho. Maravilha, pode ficar à vontade. A ideia aqui é a gente poder ouvir essas histórias e, através dessas histórias, a gente vai compreendendo a história mais ampla, né, do que a gente está conversando. E fique tranquilo, assim, a gente chama de favela aqui mesmo no sentido de histórico, né, para resgatar a história do nome, né, e para tirar a forma pejorativa de que se chama hoje, né. Usa-se também comunidade muito no sentido político, e pode falar de política, de se posicionar à vontade. Esse programa não tem nenhuma neutralidade, nem objetivo D, né, tem um posicionamento claro, né, e pode ficar à vontade. Engraçado que você falou aí do tempo, né, de experiência na construção civil, nada a ver. A Márcia também já tem uma trajetória importante, significativa, né, com um marco histórico. Me lembrou do meu pai. Meu pai é pedreiro, tenho outros, né, parentes que são da construção civil, trabalhadores da construção civil. Tenho muito orgulho do meu pai, né? Trabalhei muito na construção civil como ajudante. Infelizmente não aprendi, e muito por conta de um preconceito, né, que existe até hoje, mas já foi muito maior em relação aos trabalhadores da construção civil, né, em relação, que os pais, né, muitos pais, uma geração do meu pai anterior, né, sufocavam o máximo possível os filhos para seguir uma outra área, né, com medo que eles passassem por esses preconceitos, né. Certamente foi esse o objetivo do meu pai quando eu sempre trabalhei com ele, mas ele me direcionou para outras oportunidades, né, temendo certamente esse preconceito que ele viveu, né, que ele vivenciou e que ele passou. Então, eu queria mandar um abraço para o meu pai, né, pedreiro, Sérgio. Também é pedreiro daquela formação antiga, né, que sabe todas as etapas da obra, né, da fundação até a finalização. Então, domina todo o processo, já fez inúmeras casas para muita gente, então é uma referência para mim. E quero, né, todos... Já meu pai não, meu pai ele me empurrava para a obra mesmo. Não, eu também trabalhei muito, mas era de 7 da manhã a 10 da noite. Em Rio das Pedras, né, e no entorno de Rio das Pedras, de várias favelas do Rio de Janeiro, periferias, tem muitos trabalhadores da construção civil, né? Então, mas tem poucas mestres de obras, né? E eu quero passar inicialmente a palavra para Márcia, para ela falar um pouco dessa história, dessa trajetória na construção civil, a trajetória de formação profissional, né? Enquanto ela estava falando aqui, que está sempre em formação, sempre buscando cursos, né? Isso é fundamental em todas as áreas, mas também sobre essa história de luta, né? Certamente teve um preconceito, a questão do machismo, enfim. Sei bem imagino como foi essa trajetória. Então, passo a palavra para a Márcia para fazer essa introdução, depois, em seguida, para o Davi.
Márcia, está com a palavra. Não sei se está travando muito o meu vídeo para você, porque... Está um pouquinho, mas eu de uma frase, se eu escuto duas palavras, eu já consigo... É igual quando a gente não fala inglês, né? Se de uma frase você entender duas palavras, você já sabe o que o gringo está querendo, entendeu? Está desse jeito aqui, mas está tranquilo. Então, o que acontece, Douglas? Eu acho que a resistência do ser humano vem após uma luta, após uma discriminação, após um preconceito, né? Porque enquanto você estiver ali no seu trabalho, direitinho, desenvolvendo o seu trabalho, né? Da maneira certa da empresa, seguindo as regras da empresa, recebendo o seu salário bonitinho, tendo aquela igualdade salarial, igualdade de oportunidades, igualdade de reconhecimento, tá tranquilo. Tem pessoas que aquilo ali para eles se contentam com aquilo ali e está ótimo. E eu vou dizer, a minha revolução veio exatamente por conta do preconceito que eu sofri dentro de obras, desde o primeiro canteiro de obras, né? Eu comecei com obras também muito cedo, construindo a nossa própria casa, né? Porque eu sou de família muito humilde e a gente tinha que construir a casa porque a gente tinha um cômodo com meu pai, minha mãe e 6 filhos pequenos. E eu sempre fui a mais fortinha da família, e meu pai me colocava exatamente para carregar o cimento, para virar a massa, para virar o concreto, porque o restante era tudo magrinho, né? Então, dali eu já fui pegando gosto por tudo isso, né? E eu estudava de manhã, chegava da escola e tinha que levar o almoço com meu pai numa obra que ele fazia num sítio perto de casa. E a minha mãe mandava eu levar o almoço e voltar para cuidar dos irmãos, mas eu nunca voltava. Eu achava muito mais interessante ficar lá desamassando prego, cortando madeira, do que voltar para tomar conta dos irmãos. Até porque naquela época nem televisão a gente tinha para, né, se distrair. E daí foram passando os anos, trabalhei em muitos outros ramos, né? Como babá, comércio muito pouco, né? Mas trabalhei como babá, trabalhei por conta própria, mas o meu fascínio sempre foi a construção civil. Aí, certa feita, eu fui andando de canteiro em canteiro, eu vi aquelas obras e eu falava assim, um dia eu vou estar aí dentro, trabalhando, levantando esse prédio aí. E eu lembro que eu fui num canteiro que estava no início da obra e pedi a oportunidade de entregar um currículo lá, e o vigia dessa obra, o porteiro, foi super machista comigo e falou que a moça para fazer o cafezinho já tinha. Cara, aquilo para mim foi a pior resposta que eu ouvi da minha vida, porque nada contra, mas nem de café eu gosto. Então eu saí dali e falei, pô, como é que o cara pode falar isso? Será que eu só tenho cara de mulherzinha que faz café? Não existe isso, né? Então aquilo ali, ao invés de me deixar desanimada, me animou a continuar lutando, né? Eu vou trabalhar em obra, até que consegui como ajudante de obras numa terceirizada, peneirando areia, descarregando material. O bom é que quando você é mulher, tem certos homens que são cavaleiros em obra, né? Quando você vai para descarregar um caminhão, você tem lá, pô, uma mulher não vai descarregar um saco de cimento, né? Então, eles também tinham essa logística, né? E aí me colocavam para determinados serviços, né? Mas serviço também pesado, como carregar areia no carrinho, subir areia no carrinho. Eu comecei exatamente como ajudante de obras, cavando buraco, peneirando areia, fazendo o traço do pedreiro, varrendo, de tudo que você possa imaginar. A limpeza da obra era sempre da mulher, né? E era eu a mulher da obra. E dali eu falei assim, não, eu não quero ficar só nisso, eu quero aprender a colocar piso igual esse cara, eu quero aprender a pintar, eu quero aprender isso. E daí eu fui batalhando, e passei por 2 empresas terceirizadas, né? E na segunda empresa terceirizada, a empresa principal, né, me valorizou e me chamou para trabalhar, né, como encarregada deles. Aí eu fiquei como encarregada, com menos de um mês como encarregada, eles já me chamaram para fazer um novo teste para mestre de obras, porque não, o potencial dela é muito grande, pode colocar ela como mestre. Então, passei por todo o processo, tal,
Aí vieram também os preconceitos, né? Porque eu, na empresa terceirizada, eu tomava conta, vamos botar aí, de 30 homens, né? Numa empresa principal, eu passei a tomar conta de 200 homens, 150 homens, porque tinha os empreiteiros que eu tinha que tomar conta dos empreiteiros. Aí foi daí que começou a vir o preconceito, sabe? Quando eu dava determinada ordem de serviço lá, o cara duvidava, o cara... pô, mas a senhora tem certeza que é assim que faz? Pô, nunca vi mulher fazendo isso, não sei o quê. Então, eu era desafiada. Eles não acreditavam no meu potencial. Certa feita, eu lembro que eu tive que trepar no andaime para mostrar ao ladrilheiro de fachada como é que ele tinha que dar a partida do ladrilho dele, porque ele estava fazendo errado, e eu falei que ele estava fazendo errado, e ele não acreditou. Então, ele pegou e falou para mim, então sobe aqui e mostra como é que faz. Aí eu botei todo o paramento de segurança, cinto, tudo que você possa imaginar, e trepei lá. Aquilo, para mim, foi... Ele pensa que ele me, assim, me colocou para baixo, pelo contrário, ele me impulsionou a subir. Então, eu trepei lá no andaime lá, e mostrei para ele, estiquei linha para um lado, estiquei linha para o outro, e mostrei a ele como é que era feito o serviço. E daí isso foi repercutindo, né? As pessoas, os trabalhadores, alguns, né, contavam para as esposas em casa, tu tinha que ser igual a mestre lá, a mulher faz tudo, a mulher faz piso, a mulher pinta, a mulher faz elétrica, mas você só quer saber negócio de fazer negocinho de salão, de cozinhar, não, tem que trazer dinheiro para casa. Aí foi daí que eu vi a necessidade de tentar colocar as mulheres na obra. E foi uma luta muito grande, entendeu? Aí a gente, graças a Deus, depois foram surgindo algumas instituições que davam curso de qualificação para mulheres, né? E eu vi a necessidade. E também eu colocava na cabeça dos gestores de obra o seguinte, não desfazendo do homem, claro, o homem pode tanto quanto a mulher e vice-versa, mas a mulher, ela tem eu acho que é um carinho especial, um detalhe a mais. A mulher, ela é mais caprichosa, a mulher, ela é mais detalhista. E o que acontece com a mulher? A mulher, ela faz o serviço uma vez só e pronto. Ela quer acabar aquele serviço ali, mas ela quer ir para casa correndo porque ela tem que pegar o filho na casa da avó, na casa da sogra, na casa do vizinho, na creche, entendeu? Então, a mulher, o serviço que a mulher faz é um serviço mais detalhado, é um acabamento mais caprichado, entendeu? Então, eu fui vendo ali a necessidade de trazer cada vez mais mulheres para dentro das obras. E hoje eu tenho um grupo de mulheres, não, acho que são 4 ou 5 grupos só de mulheres de obras. E tem mulher ali que faz de tudo que você possa imaginar, impermeabilização, que trabalha em espaço confinado, e muitas falam assim, poxa, mas eu vi uma vez uma matéria sua, eu me espelhei em você, eu vi uma foto sua fazendo isso assim, assim. Então, é bonito quando as pessoas te veem como uma referência boa, né? É legal você ter uma referência boa. E eu passei a motivar mulheres, né? E quero motivar muito mais, porque a mulher tem tanto... Eu sempre digo assim, a mulher não quer ocupar o espaço do homem, até porque não existe isso. Você não precisa ocupar o espaço do homem, mas você pode estar ali lado a lado com ele. E eu comecei a colocar, como pela manhã a gente tinha o nosso DDS de obra, eu comecei a colocar na cabeça dos homens que trabalhavam na obra comigo que eles tinham que respeitar as mulheres que estavam em obra, porque hoje era eu que estava ali, mas amanhã poderia ser a filha dele, poderia ser a irmã, poderia ser um parente dele, e eu consegui isso, sabe? Eu consegui esse respeito, mas eu vou te falar, eu encontrei muito preconceito, eu não vou dizer nem preconceito, mas eu encontrei muito desafio, não foi nem a palavra certa, não foi nem tanto preconceito, eu encontrei muito desafio, eu fui desafiada a provar que eu sabia fazer, entendeu? Maravilha, Márcia. Muito bom poder ouvir um pouquinho, né? Eu sei que isso é um resumo, né? Um super resumo de uma história muito rica, muito longa e de muita luta, né? Assim, obrigado por dividir um pouquinho com a gente. Vou passar para o Davi, daqui a pouco a gente volta para conversar. E que o Davi também falasse um pouquinho dessa trajetória na construção civil, para daqui a pouco a gente entrar na questão do sindicato. Eu até focaria mais também para dar um complemento que é tudo que a Márcia falou,
correto? Porque ela é uma precursora da participação feminina nos canteiros de obra. Porque na parte burocrática, digamos assim, parte administrativa, você tem engenheiras, você tem arquitetas, né? Você tem num nível de formação, né, profissional elevado. Mas aí, quando a realidade na Constituição Civil passou a mudar, e a Márcia foi uma das pessoas que deu, ela pode dizer que ela alavancou esse processo, né? E que hoje você tem uma participação feminina nos canteiros muito grande, né? E tem um detalhe, o Douglas, a Márcia sabe disso. Quando se fala que a diferença salarial entre homens e mulheres, de um modo geral, existe. Na construção civil, como 90% ou mais até do que ganha piso salarial, por isso que nós lutamos para valorizar a mão de obra no canteiro de obra. A Márcia é testemunha disso. Hoje o pedreiro, a pedreira, a carpinteira, no piso, ela ganha o mesmo salário do homem, então não tem distinção salarial. E grandes desafios é de você adequar, ajustar a participação da mulher no canteiro de obra. Por exemplo, na utilização de banheiros, né, você tem que criar espaços para as mulheres. Na questão do refeitório não tem problema, mas na questão do asseio do banheiro, que a mulher também, quando você subiu, o trabalhador, ele chega de manhã às 7, pega às 7 e larga às 5, no modo geral. Ele toma um banho. Aí você tem que. Foram conquistas que, como a Márcia também teve um bom período conosco, acompanhando a atuação do sindicato, então ela também adquiriu digamos assim, uma experiência do lado da organização dos trabalhadores muito grande. O exemplo está aí que hoje ela é diretora de uma federação que faz parte de uma estrutura que é similar ao movimento sindical, né? Porque o movimento sindical, de um modo geral, você tem uma pirâmide, né? A base, que é o sindicato, as federações e as confederações. Então, hoje ela está atuando já num patamar, digamos assim, como se fazendo uma menção ao futebol, que está em outro patamar, né, Márcia? Então, são isso aí. Informações. Deu para entender mais ou menos qual é o meu nível de futebol, né? Onde eu quero me referir. A companheira flamenguista, né? Esse flamenguista. A companheira Márcia é vascaína, mas a gente, ninguém é perfeito, como ela também acha que eu não sou. Mas tudo que segue. Então, eu acho que é uma luta constante, né? E a mulher, hoje, como a Márcia bem disse, hoje ela está enfrentando desafios. E muitas vezes, no início, né, você sentia que existia um certo olhar enviesado, falar, pô, a mulher vai estar querendo tomar o nosso espaço. Mas elas têm demonstrado no dia a dia que, além de tudo, não é o sexo, não é o gênero, é a capacidade de cada um. Quem tem capacidade, procura criar condições para desempenhar bem esse papel, né, como, por exemplo, eu nunca trabalhei em canteiro de obra, a minha formação é de escritório. Eu estou na construção civil desde 1973. Eu só tive 2 empregos na vida. Trabalhei na Fiat Lux, fósforo de segurança, 1 ano e 7 meses. Depois entrei numa construtora grande, uma empresa grande. Eu prefiro nem. Eu poderia até citar, não é vergonha, independente de misturar político. Eu fui funcionário da Camargo Correia, uma construtora de obras pesadas. Me aposentei na Camargo Correia e estou no sindicato já há um bom tempo. Então, a gente está nesse processo, né, de luta constante, né? As transformações estão aí, nos exigem, né? Esse olhar, digamos assim, e até para dando assim mais ou menos uma dinâmica no que eu acho, o movimento sindical, quando você se refere hoje, está num processo de retrocesso, né? Eu até mencionei antes da gente entrar no programa. Eu não sei se eu poderia já comentar sobre isso, ou posso comentar? Pode sim, pode. O espaço é livre, né? Então, vamos. Eu já fiz uma falação valorizando, não, reconhecendo a capacidade das mulheres na construção civil. Elas estão ali, não é por favor, não, é porque elas estão conquistando o seu espaço. Né? Não é questão que o homem tenha medo, não. O homem tem que entender o seguinte: se a sociedade, numa realidade igualitária, que as mulheres querem conquistar seu espaço, mas sem como se diria, sem nunca perder a sua ternura, porque a mulher é ternura, a mulher é flor, mas ela pode ser espinho quando ela quer, né? A gente, como eu só sou casado, vou fazer agora nesse final de mês 41 anos, né? Então a gente tem um pouquinho de história para contar, né? Então são essas coisas. Então é nesse nível. E o movimento sindical hoje, com todas as reformas que foram feitas,
ele se acomodou, né? Como eu mencionei, o nosso sistema de representação, você tem o primeiro grau, o segundo grau e o terceiro grau, que seria sindicato, federação e confederações. Aí eles, por um bom período, né? Como você, na obrigatoriedade da cobrança do famoso imposto sindical ou contribuição sindical, tudo corria às mil maravilhas, né? As estruturas eram boas, muito bonitas, mas eu sempre fui uma pessoa, de certa forma, crítica. Eu falei, um dia isso vai acabar. E acabou acontecendo. Né? Hoje, muitos sindicatos já não existem mais, porque, né, às vezes, a questão da representação sindical é você, de fato, representar a categoria. Né? Não é só você ter um CNPJ ou então ter proverem recursos, né? E que tudo bem, está numa boa, mas faz 10 se não der. Então, o movimento sindical está pagando esse preço. E a tendência é a seguinte: se não mudar essa forma de gerir, de gestão, de representação, poucos vão sobreviverem. Então, é só mais ou menos nessa linha, só para não aprofundar um espaço aí para... Boa você tocar nesse ponto, Davi, que eu acho que dá um link aí para a Márcia falar um pouquinho também, essa questão do reconhecimento, né? Eu acho que o papel dos homens, de modo geral, né, e o papel dentro de um setor de trabalho do sindicato é reconhecer esse espaço que as mulheres lutaram e conquistaram, e não só na construção civil, né, mas a mulher teve que conquistar esse espaço no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, em várias áreas, mesmo áreas ditas, entre aspas, femininas, né? Essa área aqui tudo bem para a mulher. Mesmo nessas áreas, a mulher teve que brigar para poder conquistar esses espaços. Então, o piso salarial, né, como você falou, tem um papel importante, né, para garantir essa igualdade salarial, que em muitas outras áreas não é garantido. Né? A gente tem até hoje, e tem várias pesquisas que mostram isso, né, que as mulheres ainda ganham menos do que os homens, mesmo atuando na mesmo cargo, mesma função, mesma carga horária, com a mesma formação, às vezes até com mais formação, na maioria das vezes. Márcia pode falar muito melhor, só estou, né, pincelando aqui, a Márcia tem propriedade para falar muito melhor do que eu sobre isso. Eu queria que você comentasse um pouco, Márcia, essa trajetória de luta por dentro do sindicato. Né? Como é que foi também essa abertura de luta, que você atuou, né, teve um papel importante aí nessa construção. Queria que você comentasse um pouco isso, por favor. Cara, assim, Douglas, eu acho que quando eu passei a trabalhar também com o sindicato, eu acho que a minha luta só se fortaleceu, porque o sindicato da minha categoria, que é a construção civil, ele sempre abraçou muito a causa da igualdade de oportunidades, né? Inclusive, eu participei de um seminário Salário Igual para Trabalho Igual. Fui a vários estados do Brasil aí participando desse seminário, tanto pelo sindicato quanto pela federação. E eu pude ver que, realmente, como você falou aí, não é só na classe trabalhadora da construção civil, é em todos os ramos, né? Em todas as áreas, há essa desigualdade. E quando você vê essa desigualdade, você vê o seguinte, porque o homem, quando entra na construção civil, por exemplo, principalmente na idade do meu pai está com 80 anos e até hoje ele trabalha na construção civil. Até hoje ele trabalha, pega pequenos serviços comigo e tal, e ele foi meu professor, e hoje eu sou a professora dele, mas só que uma professora assim mais digitalizada, né? Hoje eu tento mostrar para ele que, né, não é mais aquele projetinho de papel, aquele rabisco, a gente tenta atualizar, mas com 80 anos fica até muito difícil, é difícil de pegar determinadas questões. Mas o que acontece? O homem, para ele trabalhar na construção civil, principalmente há alguns anos atrás, o cara bastava ser homem, o cara entrava dentro de um canteiro de obras sem qualificação nenhuma. Às vezes o cara muito mal sabia segurar o cabo de uma enxada, uma ferramenta qualquer, mas mesmo assim os gestores, os engenheiros davam essa oportunidade para ele muitas vezes não sabia nem assinar o próprio nome. Então, dali ele ia galgando, né? Os que quisessem também, né? Porque tem muitos que ficam ali anos e anos e anos fazendo a mesma coisa e não prosperam.
Eu, pelo menos, eu trabalhei com um senhor, quando eu fui trabalhar na obra que encontrei esse senhor, não esqueço nunca o nome dele, né, seu Farias, o nome dele, ele já estava há 17 anos trabalhando na mesma empresa como ajudante de obras. Ele já era um senhor e estava como ajudante de obras. E foi uma das primeiras empresas grandes que eu trabalhei, né? E ele era prestador de serviço para a empresa que eu trabalhava. E eu achava aquilo o cúmulo do absurdo. Como é que uma pessoa fica 17 anos exercendo a mesma função? Peneirar areia, limpar obra, fazer concreto, tem alguma coisa de errado aí. Então, eu passei a olhar, me chamou muita atenção pela idade dele, entendeu? E eu quis ajudar esse senhor. Eu falei assim, não, mas está errado, como é que a pessoa, 17 anos... Aí, uma vez, a gente, né, fizemos uma roda de conversa lá entre a gente, uma coisa mais descontraída, né, que eu estava tentando levar curso de qualificação para dentro desse canteiro de obras. Encontrei uma determinada resistência, porque a matriz da empresa não era aqui no Rio, né? Mas, mesmo assim, com muita luta, eu consegui levar essa qualificação para dentro, e aí cada um ia se apresentando. E quando chegou na vez dele, que ele, com muito orgulho, falou que tinha 17 anos de empresa e há 17 anos ele era ajudante de obra, o orgulho dele foi a minha decepção. Eu falei, não, está errado isso. Ou é a empresa que não está dando espaço para ele crescer, ou é ele que está assim, só consegue enxergar aquilo ali, não consegue ter uma visão ampla do potencial dele, ou ele acha que não tem potencial, tem alguma coisa de errado. Aí eu mais que, né, se eu já tinha uma vontade de colocar qualificação dentro daquele canteiro de obra, eu falei assim, precisa de mais e mais. E quando eu saí dessa empresa, eu quis levar esse ajudante comigo, e eu levei ele comigo, e dali eu passei a mostrar a ele que ele poderia se qualificar independente da idade dele. Aí, muitos anos depois, eu encontrei ele já era um pedreiro e um pintor. Já tinha bem mais idade, já estava bem mais acabadinho, e ele já era pedreiro e pintor. E a gente se encontrou, a gente chorou muito numa obra, porque ele falou assim, é preciso isso, é preciso alguém que te dê a mão e diga, opa, está errado. Você não tem que bater no peito e dizer, estou há 17 anos como ajudante. Não. Eu, se eu ficar um ano numa empresa, vou botar um ano, se eu ficar um ano numa empresa e não subir um pouquinho, opa, peraí, tem alguma coisa de errado. Deixa eu me autoavaliar. Estou fazendo isso errado. Agora, deixa eu avaliar o entorno. É isso que eu estou falando. Então, quando eu participei desse seminário Salário Igual para Trabalho Igual, geralmente eu olhava muito a minha classe trabalhadora, que era o ramo da construção civil. Mas o seminário que eu participei, ele pegava todos os ramos, todos. E até pessoas da OAB, né? Pessoas da área da enfermagem, da área da saúde, falavam a mesma língua, né? Não, tem uma diferença de 40%, tem uma diferença de 30 e pouco por cento. Eu fui para Florianópolis, eu fiquei apavorada com os relatos que eu ouvi em Florianópolis, da diferença salarial, entendeu? Então, eu acho que tem que ter exatamente isso, esse olhar crítico e ver o que se pode fazer, né? E nós, como mulheres, eu estou falando agora a minha representatividade feminina, a mulher ela precisa provar constantemente que ela tem capacidade. O homem não, ele entra para dentro de um canteiro de obra praticamente analfabeto, e tipo meu pai, né? Meu pai ele tem só a 4ª série primária, mas ele faz uma casa da fundação, a entrega das chaves, ele te entrega perfeito, sem problema nenhum. Mas isso é legal? É mérito, mas pode melhorar, pode aperfeiçoar? Vamos poder aperfeiçoar, entendeu? Então, quando eu vejo que existem pessoas ainda que têm aquela cabeça antiga, né? Eu faço isso aí com o pé nas costas, beleza, faz. E nós, mulheres, não, a gente já tem que entrar para a obra qualificada, a gente já tem que entrar... Se eu te mostrar a quantidade de diplomas e certificados que eu tenho, eu vou te falar, 2 paredes não vai caber. E ainda assim, com tudo isso, se eu for hoje no canteiro de obra e pedir emprego, de repente aquilo ali vai ser só papéis e nada mais. Tem experiência na prática? Tem experiência na prática. Agora, se um homem chegar dentro de um canteiro de obra e falar, sou servente, sou pedreiro, sou isso, sou aquilo, de repente ele não vai nem precisar provar. Ele, com 1 aninho de experiência na carteira dele, ele consegue uma vaga.
E a mulher não, a mulher ela já tem que entrar qualificada e ainda ela sendo qualificada com experiência em carteira, ela é desafiada a provar constantemente a capacidade que ela tem de desenvolver o mesmo trabalho que um homem desenvolve, entendeu? É uma luta diária, cara, eu vou te falar. Só quem é mulher é que sabe. Exatamente, exatamente. Só que a mulher que sabe. A gente pode, né, perceber algumas coisas, mas não tem como a gente se colocar no lugar. Isso aí não tem como. E você tocou num outro tema que eu sei que o sindicato tem um papel muito importante, que é a questão do analfabetismo, né? Que é mais um direito negado, né? E não é negado só aos trabalhadores da construção civil, mas negado a vários outros trabalhadores de forma geral, a sociedade de modo geral, que foi o direito à escola. Durante muito tempo isso foi negado, isso não foi universalizado da maneira que deveria. E a construção civil é um setor, né, uma área da indústria que tem, né, muitos trabalhadores que não tiveram esse direito garantido. A gente esteve aqui com Maria Isabel, do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, e ela, Conheço, minha amiga. Um exemplo, nossa, maravilhosa, falando do papel do sindicato, né, para garantir esse direito, né, de alfabetização, tocando projetos. Eu sei que na construção civil, né, o Davi também tem muitos projetos ligados à alfabetização, né, à ampliação da escolaridade. Queria que você comentasse um pouco disso, desse papel do sindicato nesses projetos, nessas ações. Eu diria o seguinte, Douglas e Márcia, a Constituição Civil ela quase que é um espelho dessa realidade de educação. Porque eu entendo o seguinte, primeiro, para a gente discutir uma categoria, temos que discutir uma política de educação de país, que nós, na realidade, não temos, até hoje. Eu nos meus 65 anos, né, a minha experiência de formação escolar, eu só consegui fazer o 2º grau, né? Eu galguei algumas posições, como a Márcia também, por questões de correr atrás. Eu entrei como office boy na empresa e cheguei a encarregado administrativo regional, que seria o topo da minha função, em função de que aí falavam comigo, se você fizesse faculdade, você poderia chegar até diretor. Então, aí eu não me acomodei. Aí eu sempre, como eu sempre participei das lutas, né? Quando eu morei na área da Maré, morei 10 anos ali em Manguinhos, Bom Sucesso, em frente ali na Conjunto Esperança, participei de movimentos de associação de moradores, eu sempre fui um cara participativo, né? Sempre gostei de fazer política, militei na política, milito até hoje, não partidariamente, mas eu entendo o seguinte, você tem que conscientizar as pessoas. Ajudei a fundar o partido político, não vou negar que o meu passado foi um dos fundadores do PT no Rio de Janeiro. Hoje eu não para mim, me decepcionou inteiramente. Então, só isso, não mas só para contar um pouquinho da história, né? Então, é nesse sentido. Aí, voltando ao tema do movimento sindical, o próprio, tanto o Sindicato dos Trabalhadores quanto o patronal, tivemos um programa de alfabetização. A Márcia conhece, alfabetizar é construir, não é verdade? Isso. Então, hoje ele está até paralisado em função da pandemia. Então, as próprias categorias, né, digamos assim, os próprios representações, tanto dos trabalhadores quanto do patronal, tivemos essa visão. Mas isso aí você quase que se torna um paliativo, né? Porque hoje o trabalhador da construção civil, digamos assim, de um modo geral, todos os trabalhadores que não têm qualificação, e a construção civil acaba sendo um reflexo, você encontra grandes dificuldades no mercado de trabalho. Vamos supor o seguinte, o Brasil começa a pensar, voltar àquele, né, nível de emprego pleno, né? Você vai faltar mão de obra em função de quê? Porque não existe também um programa bem feito, estruturado. O que você tem é paliativo, maquiagem. O que o Ministério do Trabalho, antigamente, eu não sei nem se hoje continua, os cursos que o governo federal dava junto com os governos estaduais, governos municipais, aquilo ali simplesmente era só para justificar verbas que vinham do governo federal e muitas vezes não formava ninguém, com qualidade, digamos assim. Então, você tem que formar com qualidade. Nesse sentido, é um grande desafio hoje para nós termos essa preocupação, mas precisa haver uma congregação de forças, né? Os poderes, governo federal, governo estadual, municipal e as entidades de classe.
E como hoje os sindicatos passam por um processo difícil, como de toda a representação sindical, independente da Constituição Civil, você qualquer segmento, comércio, bancário, né, todos eles, metalúrgico. E outro detalhe, a metalurgia sempre é quase que uma referência do movimento sindical no país, né? Os metalúrgicos sempre tiveram uma força muito grande. A Constituição Civil, com o passar do tempo, hoje até nós já conseguimos também um papel de destaque, né? A Márcia sabe isso. A nossa representação, como é municipal, nós só abrangemos a capital do Rio. Nós somos hoje referência a nível de Brasil em conquistas sociais. Ela está aí para não. A nossa última conquista agora é. E nós sempre valorizamos muito mais ainda o setor produtivo, o trabalhador do canteiro de obra, porque o encarregado administrativo, o gerente administrativo, ele negocia seu salário com o dono da empresa, com o diretor da empresa, o trabalhador, digamos hoje, pela produtividade, pela participação de lucro e resultado, né, incentivos, são lutas que a gente trava no dia a dia. O momento hoje não é fácil. Nós estamos num grande desafio, como eu estou mencionando aqui. É a questão de sobrevivência do próprio movimento sindical. Quando eu menciono que nós pecamos, cometemos equívocos, foi na regulamentação do artigo 8º. Aí o movimento sindical se acomodou, as federações e confederações construíram grandes obras, as confederações, principalmente que a representação é em Brasília, você vai lá ver grandes palácios. Né? Hoje, esses palácios estão tudo postos à venda, então, se não estão fechados, porque a galinha dos ovos de ouro acabou. Né? Hoje, meu amigo, então o movimento sindical paga um preço caro pelos próprios equívocos que ele cometeu. Né? Nós no sindicato, chegamos a ter quase 200 funcionários, ou colaboradores, participadores. Hoje nós estamos com menos de 50, né? E passando situações difíceis. Dificuldades. O movimento sindical está se reinventando. Então, é nesse nível. E para voltar ao foco, aí nós temos que conjugar essa força, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de política, né, num governo que eu entendo que ele não agrega, só divide, e a proposta dele é o seguinte: é partir para o confronto e dividir cada vez mais. Eu aprendi um pouquinho na vida, você divide para conquistar, né? É como se fosse numa guerra. Você quer ganhar uma guerra, divide para conquistar. Aí você vai lá e ocupa seus espaços e conquista. Então, são muitas situações que nós temos que repensar na questão política, as reformas, quando se fala. Eu vou falar, mudar um pouquinho até do foco. Eu sou um árduo defensor de uma reforma política ampla, geral e restrita nesse país. Esse modelo já acabou, modelo viciado, corrompido e corrupto, né, em que nós temos que repensar esse modelo político do país. É uma das grandes reformas que as demais, né, o resultado nós estamos vendo. Nós estamos com uma medida provisória aí em vigor, que o trabalhador tem que reduzir, é obrigado a reduzir salário, jornada de trabalho, ele para poder manter o seu, nem com garantia de manter o emprego, mas simplesmente diante de uma política liberal. Né? O tempo de que nós estamos tentando manter o que já conquistamos, né? Graças a Deus que até hoje nós temos as nossas convenções coletivas, nós conseguimos mantê-la a duras penas, né? Você não cedendo de forma alguma o que se conquistou com muita luta, com muita negociação, são essas coisas. E nunca precisamos fazer greve, né? Nós temos, às vezes, paralisações pontuais, tivemos agora, ali na Fiocruz e Manguinhos, problemas, e mais ainda, Douglas, a Márcia testemunha. O diálogo, nós sempre tivemos a negociação como principal fator de resolver os problemas da construção civil. Raramente nós precisamos acionar o Ministério Público do Trabalho, muito pelo contrário, o Ministério Público do Trabalho é que nos aciona em função de nos questionar. O sindicato faz. Aí eles já mostraram, olha só, quer ver? Está aqui, o resultado é esse. Você, né? Então, são situações como essa. É um momento difícil, gente. Mas, como diz o ditado, nós vamos deixar de lutar? Jamais. Na questão, aí eu concordo contigo, Douglas. Nós somos muito pouco para poder discutir uma política que eu considero que tem que ser política de governo, de Estado, como exemplo da Coreia do Sul,
Todo mundo, volta e meia, você vê nessas discussões políticas, ela serve como parâmetro. Eles fizeram um projeto de 20 anos. E a Coreia do Sul, além de ser uma península dividida, e hoje é uma potência econômica no cenário mundial. Fundamental, né? A gente pensar em política de Estado, né? E diferenciar Estado e governo é fundamental. Assim como governo vem e vai, governo vem e vai. Exato, exato. Assim como diferenciar, né, o posicionamento político apartidário, né, suprapartidário, né, do que o movimento partidário. Nada contra ser partidário. Você tocou num ponto que eu gostaria de destacar. Como eu falei, eu sempre me envolvi com política. Política, eu adoro fazer política. Não é fazer politicagem, é tentar fazer a boa política. Mas eu nunca misturei política partidária, mesmo com as minhas opções partidárias, com o movimento com o qual eu atuo. E sou terminantemente contra. Você politizar o movimento é igual o movimento de associação de moradores. Você conhece muito bem, com certeza, eu sei que você conhece. Ela perdeu muito grau de importância a partir do momento que as lideranças comunitárias acabaram se deixando levar pelos políticos, pelo meio político. Mesmo no tempo que eu fui diretor da Associação de Moradores, onde eu morei ali, ama-se, a Associação de Moradores e Amigos Conjunto de Esperança, em Bom Sucesso, quase que 10 anos. E eu era PT, hein? Nunca misturei. Eu nunca cheguei, o pessoal, não, vou te usar, vamos lá, eu vou fazer reunião. Eu falei, reunião política na associação, não. A política a gente discute no seu fórum próprio, aqui não, aqui é movimento comunitário. As coisas, o governo que está no poder, você vai fechar a porta, ele vai chegar lá, você é petista, você seja lá o que for, qualquer denominação política. Meu amigo, procura o teu partido, procura lá a tua turma. Só para fortalecer o... Não, essa crítica, essa análise é muito importante, porque, ao mesmo tempo que a gente tem que ter claro, né, que não há neutralidade, a política faz parte da nossa vida, que é isso que você colocou, mas teve alguns equívocos, né, sobretudo no PT, e a gente pode fazer essa crítica aqui sem nenhum problema, de aparelhamento de sindicatos, de centrais sindicais, etc. A gente sabe bem disso. Por outro lado, a gente sabe que também tem representação de sindicatos patronais nas esferas governamentais. A gente também não pode, né, achar que não, eles também agem eticamente dessa forma, separando totalmente. Então, assim, uma associação de moradores cumpre uma função política, né? Um sindicato cumpre uma função política na garantia de direitos, né? Só que sem fazer o ideal é que não faça esse aparelhamento, né? Então, mas são instituições em primazia políticas, né? De fazer política. E aí eu queria, né, essa rodada que vocês falaram, né, foram suscitando várias questões aqui, e eu acho importante entrar um pouco, antes de voltar rapidamente, na história do sindicato, que os dois, né, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil completou 90 anos, né? Completou 90 anos agora em janeiro. Não sabia que tinha tanto tempo assim, né, lendo, pesquisando e tal. Foi fundado em janeiro, 1º de janeiro de 1931. Queria que vocês contassem um pouquinho, assim, Davi um pouco e a Márcia também, né, dessa sua experiência no sindicato. É da época do Davi. Então, a Márcia foi a sócia número 100, posso ter sido o primeiro, mas você não está longe. Eu acho que eu fui o 112. 101 foi o presidente Jorge Machado. Isso aí. Eu vim bem depois. Morreu com 93 anos. Né? Realizou o seu sonho. Se você quer... Vai, Márcia. Primeiras damas ou a palavra é sua? Não, pode começar. Pode falar você. Pode falar. Você foi o número 1. A minha história com o movimento sindical, de um modo geral, ela começou desde o momento que eu entrei na Constituição Civil. Porque, mesmo não sendo dirigente, não participando, eu sempre fui sócio. Eu sempre fiz questão de ser associado, sócio e pagar a minha mensalidade. Aí eu ainda lutava junto com os colegas de empresa,
que não queriam participar. Eu falei, companheiro, se você tem os benefícios, você tem os ganhos, você tem o sindicato está brigando por você, independente de você concordar ou não, quem está na gestão, porque o brasileiro tem essa mania. Você questiona a instituição, mas esquece de que essa instituição ela é dirigida por alguém, eleita por alguém. Então, se você não está satisfeito com quem está na gestão, vamos lutar para mudar como nós fizemos. Nós entramos no sindicato em 2001. Né? Vai dizer, pô, isso é tudo camada de pelego. Não é questão de ser pelego, não. Porque se você faz um trabalho à categoria e o processo é democrático, que o movimento sindical, de um modo geral, tem esses equívocos também. Equívocos. Tem muito dirigente sindical aí que faz a eleição que ninguém vê, ninguém sabe. Não posso garantir, a Márcia testemunha disso. Nós sempre foi um processo aberto. Tanto é que nós criamos as condições que, dentro do Estatuto do Sindicato, você não tem ninguém, gerência nenhuma externa, que antigamente você tem vários processos de eleições sindicais que tem gente que é profissional nesse processo que vai lá e atua na eleição. No nosso, desde o mesário até o presidente do processo, é da categoria. Entendeu? Então, são questões. A gente tem que mostrar, na prática, por que você defende a mudança. É por isso o sindicato hoje, eu não querendo dizer que nós somos os melhores, porque todo mundo comete seus erros, mas nós nunca podemos ser acusados de dizer o seguinte, essa diretoria ela vendeu a categoria. Isso eu posso ter certeza, porque eu também faço parte, desde o início do processo, da comissão que discute com o setor patronal, nós, muito pelo como eu mencionei anteriormente. Nós tivemos várias conquistas, ultrapassamos, de modo geral, hoje até mesmo o sindicato que é o maior do Brasil, que é o de São Paulo, né? Na questão de conquistas. Hoje, lá, o sindicato, hoje a nossa relação de funções é quase que uma bíblia, são dezenas de funções, cada ano a gente vai agregando alguma, porque o setor patronal ele é malandro, ele é esperto. Ele, para burlar o piso, de um modo geral, ele cria nomenclaturas de funções diferentes para dizer, não se enquadra em nada, então eu vou pagar um salário menor. Então, a gente tá bom, esse ano vamos incluir. Esse ano incluímos duas, não me lembro agora, mas incluímos 2 ou 3 funções que estão dentro da linha de mercado. Né? Por isso que a Márcia conhece até melhor do que eu, porque ela trabalha em canteiro de obra. Mais de 100 funções, na verdade, desde o... Aí nós criamos uns mecanismos de defesa, né, nesse sentido. Então, eu vejo por aí. Né? Eu acho que eu estou falando muito. Márcia, agora é contigo. Não, tá não. Vai lá, Márcia. Conte também essas experiências. Não, o que acontece é o seguinte... Desculpa, só para concluir. Ele falou que o nosso sindicato completando 90 anos, não é isso, Douglas? Isso. Foi. Tem toda uma história de luta. Então, é uma categoria com uma representação que daqui a pouquinho vai completar vai ser centenária. Então, mostra século, isso aí. Mostra a importância da representação de classe, das representações de classe. Sim. Desculpe, Márcia, eu interferi na sua falação. Não, tranquilo. O que acontece, Douglas? Uma gratidão que eu tenho muito ao sindicato foi que, assim que eu fui trabalhar no sindicato, eu sempre tive essa percepção, esse olhar voltado para as mulheres, né? Exatamente por eu ser mulher. Eu batalho por todas as classes, né, independente do sexo, tal, mas assim, eu sempre tive um olhar mais carinhoso para as mulheres, porque eu sei o que as mulheres sofrem, não só nos canteiros de obra, como em qualquer outro setor. Então, eu achei assim, muito louvável quando eu, numa conversa com o nosso presidente, a gente chegou a conclusão de montarmos um departamento feminino dentro do próprio sindicato. Eu acho que o nosso sindicato, da construção civil, foi o primeiro sindicato a montar um departamento somente para tratar das questões femininas, das mulheres que trabalhavam em canteiros de obras. Então, aquilo para mim foi uma realização completa, porque eu conseguia ter um olhar feminino, porque eu já tinha estado nos canteiros de obra e eu permanecia fazendo exatamente essa fiscalização. Então, eu lembro que, por isso que eu digo a você, o nosso sindicato foi um sindicato que ele realmente me deu a mão e falou assim, vem cá, tu não está nessa luta sozinha, não. Vamos junto, vamos partir para dentro, vamos
vamos ver o que realmente precisa se adequar. Então, eu consegui transformar, com a anuência, claro, do nosso sindicato, eu consegui transformar muitos canteiros de obra em um local mais agradável, não só para as mulheres, como para os homens. Eu lembro que, quando eu comecei a trabalhar em obras, eu tive até um estresse muito grande com uma empresa. Eu não tinha um banheiro para eu, como mulher, utilizar, porque eu tinha dentro dessa obra eu acho que eram 280 operários no total, só tinha uma mulher que era engenheira, depois ela entrou de licença maternidade, e a única mulher da obra foi eu. E não tinha um banheiro que eu pudesse utilizar. E eu tinha, toda vez que eu precisasse ir ao banheiro, eu tinha que atravessar a rua e ir no banheiro do posto de gasolina, né? E isso, para mim, foi uma das maiores humilhações que eu tive na minha vida, foi essa. Dali, eu lembro até hoje que eu tive um desentendimento. Eu era da empresa terceirizada, eu não era da principal, não. Eu tive um desentendimento muito grande exatamente por isso, porque eu tenho aquele período mensal da mulher, que a mulher vai ao banheiro com mais frequência, né? E eu tinha que exatamente atravessar a rua, né, para poder usar um banheiro de posto de gasolina. E eu lembro que eu fiquei um mês nessa obra, e eu reclamava muito com o empreiteiro, que eu era da empreiteira, eu reclamava muito, muito com ele. Então, quando foi um dia, eu lembro que eu fui usar esse banheiro e o cara do posto falou que o banheiro estava interditado. Aí você imagina, eu como mulher, passar por essa situação e não poder usar o único banheiro que nem pertencia à empresa. E dali, eu saí dali, peguei minha mochila, peguei minhas roupas e estava de saída da obra e jurei para mim que eu nunca mais voltaria nessa obra. Aí, quando eu estava saindo, alguém avisou ao meu patrão e ele veio chegando de carro quando eu estava saindo. Aí ele, não, Márcio, não vai embora não. Ele carregado de obras dele. Não vai embora não, vou mandar o carpinteiro fazer um banheiro para você agora. Falei, não, agora já está muito tarde, agora não precisa mais não, estou indo embora. Aí ele acabou me transferindo para uma outra obra que tinha uma estrutura maior, uma empresa principal muito grande, por sinal, né, com sede em outros estados, com a matriz em São Paulo, e aí eu passei a prestar serviço para essa empresa, e essa empresa me deu um banheiro digno, feito de alvenaria, tudo direitinho, e dali eu pude ver a diferença de tratamento, e como eu falo para você, tudo acontece como tem que acontecer. Foi preciso eu sair dali, ir para uma empresa grande, na mesma empresa que ele, prestar serviço para uma empresa grande, para essa empresa reconhecer o meu valor e me contratar direto neles, né? Eu deixei de ser da empreiteira, deixei de prestar serviço e passei a trabalhar na empresa principal. Então, dali, eu travei uma luta de que as poucas mulheres que trabalhavam em obra, elas tinham que ter pelo menos o digno, que era um banheiro, entendeu? Então, continuei trabalhando nessa empresa, depois recebi o convite do sindicato e fui trabalhar no sindicato. Então, eu vi ali que o sindicato me deu essa anuência, me deu essa abertura toda, montei o departamento feminino, montamos o departamento feminino, aí pronto, rapaz, é tipo assim, você se armar para a guerra, né? Se eu já guerreava com um cabrinho de vassoura, imagine eu com a anuência do sindicato. Eu estava me sentindo um Rambo, né? Eu entrava nos canteiros para fazer fiscalização, o primeiro lugar que eu ia era no banheiro das mulheres. Aí eu lembro que eu fui numa empresa muito grande, uma empresa que tinha uma obra muito grande mesmo, e fui fiscalizar o alojamento das mulheres. E eu reparei que tinha o alojamento delas no meio, do lado direito o almoxarifado e do lado esquerdo o banheiro masculino. Ou seja, o das mulheres estava no meio. E eu achei aquilo ali o cúmulo do absurdo. Não, está errado isso. Porque aí eu verifiquei vários buracos na madeira, né? Aqueles caras faziam no nó da madeira, os caras tiravam o nó da madeira e ali os caras ficavam observando as meninas. Eu falei, não pode isso. Elas têm que ficar num lugar, não que seja isolado, mas um lugar que não divida a parede e meia com o almoxarifado, com o banheiro masculino. E dali eu fui lutando, né? Que eles mudassem o alojamento, e eles mudaram, fizeram um alojamento muito bonito, um banheiro muito bonito. Aí, quando o gestor da obra pegou e veio até mim e perguntou, e aí, mestre,
está satisfeito agora? Eu falei, não, continua faltando alguma coisa aqui. E não, pelo amor de Deus, mestre, o que está faltando aqui? Eu falei, olha só, doutor, vou falar uma coisa para o senhor, é banheiro feminino. Eu trabalho com obra, mas olha aqui, eu estou com unha feita, estou maquiada, então está faltando espelho, tem que ter espelho aqui para essa mulherada. Quando eu falei isso no microfone, a mulherada, valeu, mestre, até espelho eu consegui que colocasse nos banheiros femininos. Então, assim, eu sou muito grata ao sindicato, porque ele comprou a luta que eu estava lutando sozinha, né? Como nos canteiros por onde eu passei, eu lutava sozinha. Eu sou muito grata a ele, porque ele me deu munição. Vamos embora, mestre, vamos partir para cima. Pô, banheiro de obra, então os caras, os trabalhadores até elogiavam, pô, o canteiro agora está mais florido, tal, está mais bonito, mas continua respeitando. E outra coisa também, o Douglas e Davi, que eu sempre pedi às mulheres que trabalhavam em obra, né? Eu saí até um pouco do foco dos 90 anos do sindicato, mas o Davi já falou algo aí. Tá? Eu falava muito para elas o seguinte, em obra a gente trata muito por apelido, né? Buiú, barrigudo, né? O que mais tem é apelido. E não é legal isso, por quê? Porque eu passei por uma situação há um tempo atrás, né, há muitos anos atrás, de um acidente dentro de uma obra, e eu fui para socorrer esse operário, né? Fui acompanhando na ambulância. E quando me perguntaram o nome do funcionário, eu não sabia o nome do funcionário. Por quê? Porque todo mundo chamava o cara de Buiú, Buiú, Buiú. Aí você vai fazer a ficha lá no hospital. Como é o nome? Buiú. Vai botar lá na ficha do cara Buiú. Então, quando eu ia fazendo essas vistorias aí com as equipes do sindicato, eu pregava muito isso, trata todo mundo por nome e sobrenome. E, querendo ou não, você impõe um determinado respeito. Pô, é Márcia Cristina, pô, é Davi Souza, é Douglas Eliodoro. Tipo assim, do portão para dentro somos trabalhadores, né? Então a gente tem que se tratar como trabalhador. Do portão para fora é outra coisa, entendeu? Então eu sou muito, mas muito, sabe o que é muito grato ao sindicato? Porque se hoje eu tenho, sei lá, 5, 6, 8 grupos de mulheres de construção civil, eu já tinha uma equipezinha, eu agradeço muito ao sindicato, que me deu essa anuência, que me deu a munição para lutar junto com elas, entendeu? E é bonito quando uma mulher fala assim, pô, mestre, eu tenho você como exemplo, pô, eu passei a trabalhar em obra depois que vi uma postagem sua, pô, quero aprender mais. Cara, isso é bonito, é legal você ter um sindicato que não luta só pela classe trabalhadora masculina, e sim pela classe trabalhadora como um todo, entendeu? Eu sou muito grata e tem muita luta ainda para ir, tem muita coisa para lutar ainda, tem muita munição para gastar ainda, muita. Não, Márcia, tem tudo a ver com os 90 anos do sindicato, né? Suas colocações. Porque quando você estava falando aí, eu me lembrei, imediatamente que você falou, né? Ter que atravessar, ir para outro banheiro e tal. Me lembrou da segregação racial, né? Para tu ver como os temas estão ligados, né? Que as pessoas negras não podiam utilizar. Tem até o filme Estrelas Além do Tempo, que mostra, né, bem esse movimento. Tem que ir para um banheiro bem distante e passar por toda essa dificuldade. E, ao mesmo tempo, você toca diretamente, a partir das suas histórias, aí, dessas vivências, dessas lutas, no papel coletivo do sindicato. Fundamental, né? O que para a gente parece hoje, que talvez para alguns trabalhadores que já estão entrando hoje com essas conquistas que foram garantidas, vai achar que é pouco, assim, que talvez não faça sentido, mas essas lutas que foram canalizadas por você, do sindicato, o papel do sindicato é fortalecer, né? É agregar lutas que parecem individuais, mas não são, parecem individuais, não são. Fortalecer essas lutas e transformar isso numa luta mais ampla, né? Então, assim, está perfeitamente alinhada à história dos 90 anos, né? Porque faz parte desses 90 anos de luta e de conquistas, muito bom. E aí, assim, pensando, tem essa parte das conquistas fundamentais e muito importantes. Aí o Davi tocou também, nada a ver, na questão dos muitos trabalhadores que são representados. Eu queria até saber um pouco mais disso, porque isso é importante, né? Porque a gente sabe que tem várias categorias, né, específicas de cada função, mas na construção civil,
abrange, né, de fato, muitos trabalhadores. E aí, assim, só como exemplo básico, pensando numa construção simples, quais profissionais aí, para quem está ouvindo e não conhece, às vezes até para ir conhecer, se sindicalizar, abrange? Por exemplo, encanador, pintor, é só colocar alguns, eu sei que são muitos. Como eu falei, né, a qualificação, digamos, a relação de funções são extensas. Eu teria que pegar aqui a nossa convenção, porque tem mais de 40, com certeza 50, que cada ano a gente inclui mais uma, mas aí, na base, na essência, como se fosse dizer, na raiz, você começa do servente, chega ao mestre de obra. Para você ter uma ideia, hoje, a Márcia sabe disso. O mestre de obra hoje, ele já não pode ser mais um autodidata. Como ela sempre se preocupou em se aperfeiçoar, passar por fazer diversos cursos, né? Então, hoje não vai, porque na realidade o bom mestre de obra, ele é quem toca a obra, né? O engenheiro praticamente ele só vai assinar porque ele fez faculdade, ele tem que assinar a planta, tem que assinar a execução, mas na essência é o mestre de obra que é o profissional de confiança do engenheiro, né? E você vem por escala, vem os encarregados de obra, encarregados de turma, e vem descendo, né? Você tem que nós representamos três categorias, Douglas, a construção civil, que é a mola mestra do sindicato, a montagem industrial e mármores e granitos. Representávamos também a construção civil pesada, mas aí nós perdemos essa representação. E eu te digo o seguinte, mudando um pouco do foco, a nossa gestão, a Márcia sabe disso, nós fazemos questão de associar o trabalhador, né? Hoje nós chegamos a ter mais de 200 mil na época das Olimpíadas, Copa do Mundo, na base. Só que hoje, com toda essa realidade que nós estamos vivendo, não chega a 20 mil, para você ver o quanto que houve de redução, né? E eu diria também que o segmento da construção civil acho que é um dos segmentos mais democráticos em termos de miscigenação. O brasileiro eu não considero o brasileiro uma raça. Nós somos um país de mistura de várias raças, né? Do branco, do negro, do preto, que se chama hoje. Até tem que se tomar cuidado, porque senão você vou te chamar de... Eu sou do tempo que para mim era branco e negro, né? Ainda continua mesmo sendo. Eu acho que depois de 65 anos eu não vou criar nova nomenclatura. Branco e preto somos todos iguais, né? E a construção civil tem esse perfil, né? No canteiro de obra não existe de distinção, como ela mencionou. Ela, como mulher, né, e mão de obra feminina, mesmo nos desafios no início que ela enfrentou, mas hoje, com certeza, a realidade mudou bastante, né? Novos desafios sempre existirão, mas, de um modo geral, assim. Então, é nesse sentido. Acho que a nossa digamos assim, a nossa atuação é você pensar no coletivo sempre, né? Como se diz. É a mesma coisa se você vai num canteiro de obra fazer uma palestra, aí o trabalhador vem, mas é que eu não estou recebendo isso aí. A gente já diz o seguinte, meu amigo, esse problema é só seu ou é um problema geral aqui nesse canteiro? Porque nós estamos aqui para discutir o coletivo da obra, né? A sua necessidade pessoal, se eu não puder te atender aqui agora, dá um pulinho lá no sindicato, procura lá uma pessoa responsável que vai te atender, te dedicar todo o tempo possível para resolver o seu problema. Então, é nesse nível, que a gente hoje vive num mundo muito no individualismo. Quer citar um exemplo? Se você mora em apartamento, num prédio, você conhece todos os seus vizinhos? Nem sempre conhece. Você não chega em casa, sai de casa, não existe mais aquela relação, na relação de convívio familiar, né? Com essa pandemia, então, que muitos estão se isolando, né? Eu, por exemplo, estou nesse isolamento praticamente desde o início. Saio para alguns compromissos, vou ao sindicato quando necessário, mas eu tenho que me cuidar, já tomei minhas 2 doses de vacina. Acredito que você ainda você é muito novo, mas daqui mais não se preocupa, não, que logo você vai tomar a sua também. Estamos brigando por isso. Então, são essas coisas, né? Acho que é a questão de você ter esse entendimento de que nada se conquista sozinho, né? A mesma coisa a Márcia. Ela é mestre de obra, ela não toca uma obra sozinha, ela depende de toda uma equipe. E muitas vezes aquele servente de obra, para ela, vai ser a função mais importante, porque ela sabe dali que começa o tudo, né? O resto vem na cadeia. Então, eu vejo dessa forma, né? Como tentando colocar o que eu acho que eu penso pela um pouco de experiência que a gente tem.
né? Nesse Não, sentido. é isso. Acho que em essência somos iguais, né? Mas em direitos, infelizmente, não. E a gente tem uma É uma luta construção constante. histórica constante. A gente tem uma construção histórica de Esse preconceito momento que político que nós estamos vivendo, né? também, esse está exacerbando tudo, né? E causando alguns retrocessos. Então, assim, em alguns momentos, situações que parecem individuais são coletivas, né? Como o da Márcia, quando ela estava naquela obra, ela era a única mulher, foi a primeira mulher mestre, então passou por uma situação que talvez alguém pudesse julgar como individual, mas não é uma questão coletiva de gênero, né? Então, muito importante essas colocações. E aí, eu queria tocar um pouquinho com vocês nos desafios, né? O Davi falou uma coisa que eu acho muito interessante de pensar. Isso é uma discussão que a gente tem que fazer assim a longo prazo, né? A gente não vai esgotar isso aqui. Mas essa relação da formação. Hoje na Constituição Civil tem a formação, né? Tem várias certificações, espaços que têm formações específicas, de alguma maneira até tornando algumas áreas mais técnicas. Isso é bom em muitos aspectos, em outros, por exemplo, talvez não seja tanto. Por exemplo, um mestre de obra, eu também trabalhei em empresa, né, no setor administrativo da construção civil, jovem aprendiz na época, e eu presenciei isso, de mestre de obra, de engenheiro ser mandado embora porque um conflito com o mestre de obra que tocava uma obra com mais de 3 mil funcionários, enfim. Né, e a gente sabe da importância. E um mestre de obra não se forma com 10 cursos. Não se forma um mestre de obra, né, na essência do mestre de obra, com 10 cursos. Ele se forma na prática, ele sabe de tudo, ele sabe assentar tijolo, sabe fazer a base ali da construção, sabe fazer o acabamento, enfim. Ele é o cara que toca, é a mulher que toca, né, a obra. E aí tem essa coisa da certificação, que ao mesmo tempo vai... Será que impacta nesse saber que era passado de uma outra forma? Que era passado ali na prática? Né? Isso também é uma coisa aí para a gente refletir, os aspectos positivos e os negativos disso. Queria que você comentasse, né? Por exemplo, de repente a Márcia, eu acho que pode comentar isso, né? Porque ela aprendeu grande parte da essência da profissão, apesar de ter feito muitos cursos, com o seu pai, né, Márcia? Que você comentasse um pouquinho esse processo, né? Essa mudança que está acontecendo na construção civil. Teu microfone, Márcia. E aí, Márcia, olha só, vou complementar aqui, antes de te passar a palavra, tem alguns comentários aqui te parabenizando, né? A Fernanda cumprimentando, o João. Parabéns por ser a primeira mestre de obras do Brasil, Fernanda de Jesus. Obrigado, Fernanda, pelo comentário. Diego Vanucci, né? Trabalhador de gesseiro. Parabéns, a construção civil precisa das habilidades e conhecimentos específicos femininos. Parabéns, primeiras de muitas mestres brasileiras, né? E a galera aqui cumprimentando a gente. E tem uma pergunta do João, que eu acho que dialoga com isso que eu falei, que é como está o interesse da juventude, João Felipe Oliveira, como está o interesse da juventude pela construção civil hoje? Como é que você vê esse processo, Márcio? E depois Davi também, obviamente, pode complementar. O Seu som, Márcio. microfone ainda está... O microfone está fechado. Está fechado ainda. Microfone. Já está fechado. Às vezes, quando a gente clica, ele abre e fecha direto. Quer ir comentando, Davi, essa parte? Enquanto ela abre, e quando ela abrir, essa parte do interesse dos jovens, eu acho que é legal. Eu digo, numa questão, quando você for discutir num pleno emprego, né, a construção civil acaba sendo uma válvula de escape, né, para muitos. Não é verdade? Por exemplo, porque você hoje tem a juventude tem o nem, né? Não é isso? No modo geral, você tem, às vezes, nem estuda, nem trabalha, né? E quando, muitas vezes, nas comunidades, né, a preocupação, às vezes, é essa, você dar uma ocupação, digamos assim, ter oportunidade. Porque o grande problema, o desafio também, o Douglas,
A própria legislação ela dificulta a utilização dessa mão de obra, porque, de um modo geral, esse jovem, né, ele não tem informação de experiência em obra, né? Ele, às vezes, está querendo uma primeira oportunidade. Às vezes, ele fez um curso, fez um encanador, eletricista predial, né? alguma atividade dentro da construção civil. Aí chega no canteiro, às vezes, cara, hoje a lei define o seguinte: 6 meses de experiência. Como é que a pessoa, no exemplo específico desse jovem, ele vai num canteiro de obra para tentar conseguir uma vaga? Como é que só se a empresa tiver uma mentalidade seguinte: eu vou aproveitar, vou preparar essa mão de obra, porque muitas vezes você pega esse trabalhador que está iniciando, ele não tem, como se diria, nenhum vício de trabalho, né, de profissional, né? Aí, às vezes, a empresa muitas vezes não abre o espaço. Agora contigo, Márcio, você conseguiu, estava travado. Eu estava ocupando o espaço, que depois eu falaria. Travou. Não, sumiu tudo. Só para concluir, existe um detalhe também. Você hoje tem programas e tecnologias de gestão de obra. Me fugiu o nome agora nessa negociação que nós tivemos. É um programa, ele é estrangeiro, não sei se é em inglês, que você já gere todo o processo construtivo num canteiro de obra. A Márcia deve saber disso aí. Uhum. Sim. Isso vai exigir o quê? Uma maior qualificação do profissional. É isso aí. Vai, Márcia, por favor. Mas, Douglas, só repete um pouquinho a última pergunta, porque travou, eu tive que reiniciar tudo novamente aqui. Tá. Então, queria que você comentasse um pouquinho essa questão da forma, né, que os trabalhadores da construção civil, as trabalhadoras, são formadas, né? E o papel, por exemplo, tinha uma coisa muito dos pais, né, que passavam um pouco esses conhecimentos de uma outra maneira. Hoje tem vários cursos voltados para isso, né? Tem os pós e contras desse processo. Uhum. E a pergunta aqui que o João Felipe fez foi em relação a como é que está o interesse hoje da juventude pela construção civil. Davi estava até comentando um pouco isso. Interesse da juventude atualmente pela construção civil. Cara, eles ainda têm em mente que a construção civil é uma das áreas que tem o melhor salário. Eles ainda têm isso em mente, né? Eu sou liderança comunitária aqui onde eu moro, né? E eu ouço muito falando sobre isso, né? Não, quero trabalhar na construção civil porque paga bem, não sei o quê, mas é que os homens em si ainda têm aquela mentalidade que não, eles vão entrar como ajudante, vão aprendendo o ofício ali, eles não têm essa mente assim, não, já vou entrar qualificado. Você qualificado já é difícil, imagine você não tendo qualificação, vai ficar, de repente, igual aquele senhor que eu falei que há 17 anos que ele era ajudante e eu tirei ele, né, dessa, né, comodismo que ele estava. Então, o que acontece? Hoje em dia, eu acho que só não se qualifica quem não quer, porque o que eu aprendi com meu pai. Eu dei muita martelada no dedo, eu só vivia com a unha roxa, meu pai e minha mãe brigavam porque o meu pai me colocava para trabalhar e a minha mãe não queria, né? Porque minha mãe disse, você vai machucar a menina, já deixou madeira, o telhado desabou na minha cabeça, eu tomei 11 pontos na cabeça, porque tinha que fazer a própria casa, né? Então, a minha mãe era contra o meu pai me colocar, mas eu gostava também disso, né? E eu aprendi realmente com o meu pai, né? Na prática, eu aprendi com o meu pai. Mas foi o suficiente? Não foi o suficiente, porque quando eu comecei a trabalhar em obra, eu lembro que eu colava muito com o mestre, né? Eu colava com o mestre ia falando e eu ia anotando num pedaço de papelão, às vezes num pedaço de madeira, tudo que ele falava eu anotava. Para mim era imprescindível anotar. E eu levava aquelas anotações para casa e dali eu ia, né, montando, né, os meus estudos, os meus entendimentos, para no dia seguinte executar na obra. Beleza. Só que as coisas vão mudando. Então, naquela época, eram vários projetos. Eu lembro que eu fiquei com tendinite de tanto segurar aquelas pranchetas com um monte de projetos dessa altura assim, tu tinha que abrir, era o de elétrica, era o de hidráulica, e você tem que saber
ter uma leitura de projeto, você tem que entender a legenda que está ali nos projetos para você conseguir dar a ordem de serviço para o pedreiro, para o ladrilheiro, para o eletricista. Não basta você ser mestre de obra. Ah, beleza, sou mestre de obras. E daí? Mas será que se eu der um projeto na sua mão, você vai saber ler, tirar as dúvidas e passar a ordem de serviço para quem vai executar? Como meu pai sempre me ensinou, até para mandar você tem que saber. Então, eu tive que fazer vários cursos e faço até hoje, porque as coisas vão mudando. Antigamente, era o projeto no papel. Hoje em dia, eles te dão um tablet. Hoje em dia, você abre um celular com um projeto de uma construção grande, você consegue abrir num celular com uma tela pequena, né? Com programa aí de AutoCAD, tantos outros programas que estão surgindo aí, que a gente vai engateando. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade em alguns programas aí em relação à construção civil, né, para facilitar o trabalho. Mas hoje em dia só não se qualifica quem não quer, porque quando eu comecei, a gente aprendia era na marra mesmo, aprendia era na prática mesmo, era com cimento na cara, era dando martelada no dedo, não tinha as ferramentas que tem hoje, a gente subia com material, era na mão mesmo, não tinha esse maquinário que tem hoje, que você está aqui no primeiro andar, tem aquela máquina Skytech que bota o material lá na cobertura do prédio. Não existia nada disso, entendeu? Eu também não sou tão nova assim. Então, hoje em dia, é necessário que faça-se uma qualificação, mas não é assim, beleza, fiz uma formação de pedreiro. Vou bater no primeiro canteiro de obra, vou conseguir uma vaga como pedreiro. Beleza, você pode conseguir, mas você não pode ficar acomodado naquilo ali, não, vamos crescer mais, sabe por quê? Porque as coisas vão mudando, os materiais vão mudando, tanto que hoje eu estou fazendo uma faculdade totalmente diferente da minha área. Quando eu tentei a bolsa da faculdade, eu fiquei 3 anos tentando, fazendo provas para conseguir a bolsa da faculdade. 3 anos, batia na trave e não entrava, batia na trave e não entrava. Quando eu consegui um desconto de, acho que 50% ou 70% para fazer engenharia civil. Porém, a porcentagem que sobrou para pagar era muito alta e eu estava desempregado, então a minha segunda opção foi letras com graduação em inglês. Então, hoje eu trabalho na área da construção civil, por conta própria, e eu faço um curso de letras, faço a faculdade de letras com graduação em inglês. Com uma bolsa de 100%. Então, querendo ou não, eu estou na construção civil, mas se o ramo da construção civil vier a ficar ruim ou pior do que já está, eu tenho um outro caminho para trilhar, entendeu? Você tem que ser eclético até nas suas profissões, você tem que ser eclético, porque você que faz sempre a mesma coisa, se aquela mesma coisa que você faz der ruim, você vai morrer de fome. Entendeu? Ou então você vai ter que fazer um curso de empreendedorismo para aprender a empreender e se sustentar e manter a sua vida. Então, o que acontece? Hoje, aqui na minha comunidade, por exemplo, a gente estava falando aqui sobre política, né? Nem tudo que você faz na vida para ajudar a si próprio, para ajudar o próximo, precisa ter política no meio, porque a gente já nasce fazendo política. Para fazer política, não precisa entrar para a política, né? Quando você tem uma conversa com o seu filho adolescente, com o seu neto, e tenta mostrar para ele o que é certo, o que é errado, não vai por esse caminho que é errado, não faz isso que é errado. Você está fazendo o quê? Você está fazendo política. Você está fazendo ali uma política. Então, querendo ou não, você, para hoje, convencer um jovem a se qualificar, né, você tem que fazer a política. E eu vejo que há uma grande procura. Olha, porque meu WhatsApp, minhas redes sociais é lotado de pessoas. Pô, Márcio, você é mestre de obra, me indica um curso legal aí. Se eu tenho condições de indicar, eu indico. Mas, assim, eu gostaria que houvesse assim, mais instituições que abraçassem essa causa. Agora, só para complementar aqui, há um tempo atrás eu já estava no sindicato e a gente estava tentando fechar uma parceria lá com uma determinada instituição e foi mandado para mim uns folders do modelo lá, né, da divulgação dessa parceria e tal. E eu lembro que a foto principal desse modelo, né, desse folder, a gente estava tentando trazer mulheres para a construção civil. E a foto desse folder era uma mulher
com um capacete e a mulher assim, ó, tipo assim, com dúvidas. Primeira coisa que eu condenei, que eu sou muito crítica, né? Eu sou muito detalhista. A primeira coisa que eu critiquei, né? Que eu critiquei, entre aspas, não, que eu sugeri foi o seguinte: a primeira coisa que você tem que mudar é a foto, porque a foto mostra uma mulher indecisa. Se eu quero fortalecer essa luta de classe, da classe feminina dentro da Constituição Civil, eu não tenho que fazer uma divulgação, né? Uma parceria com uma empresa, com uma instituição que bota de cara uma mulher com a foto de indecisão. Não, eu tenho que botar uma foto de mulher ali com fibra, uma mulher decidida, sabe? Porque o visual fala muito. Às vezes você não precisa botar palavras, mas o visual fala muito. Eu vou mostrar ali uma mulher perdida com um capacete, uma ferramenta na mão. Não, eu tenho que mostrar uma mulher decidida. Aí ainda bem que me mandaram o primeiro modelo, né? Aí aceitaram a minha sugestão, mudaram, né? E a gente fez, graças a Deus, algumas parcerias lá que deram certo e até hoje mulheres, né, dessa parceria colhem os frutos, mulheres que, assim como eu hoje, são MEI, né, tem a própria empresa com 4 meninas, com 3 meninas, entendeu? Então, eu acho que é isso, é você batalhar e se qualificar, mas não é qualificar e parar, não, é qualificar constantemente, porque eu estou constantemente estudando, seja presencial, seja EAD, eu estou dentro. Muito bom. Não, eu fico muito feliz quando você colocou essa coisa da faculdade, né, que você está cursando. Eu acho que é fundamental, um direito, né? Um direito que todo mundo quer chegar a cursar uma faculdade. Tem que ser garantido, tem que ser ampliado o máximo possível. A gente está caminhando para o final, para a gente encerrar nossa conversa, mas eu queria fazer uma rodada com vocês com duas questões que eu acho importantes, que toca nessa pergunta que o João fez em relação ao interesse da juventude. Uma outra é mais voltada mesmo para a questão da estrutura, de alguns equívocos e tal, que o Davi já até apontou. A questão da lei de aprendizagem, né? Por exemplo, ao mesmo tempo que a gente tem, de fato, alguns jovens desestimulados com o mercado do trabalho, com o mundo do trabalho e tal, por diversas questões, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que é a galera que está aí trabalhando de Uber, trabalhando de bicicleta, se virando durante a pandemia, se expondo, né? De entregador. Então, assim, na verdade, eles ficam o tempo todo fazendo um movimento de hora estão na escola, hora estão fora, porque a demanda principal é sobreviver no próprio trabalho. Então, isso acontece, né, com muitas pessoas, mas também com os jovens. E aí a gente tem uma política pública, que é a Lei Nacional da Aprendizagem, que determina que as empresas, não só da construção civil, mas de todos os setores, contratem jovens para poder garantir essa oportunidade de primeiro emprego, aliado a uma formação profissional. E a gente tem uma série de empresas que não cumprem. Às vezes esse jovem está lá na favela, na periferia, no bairro, seja onde for, ocioso ali, procurando um emprego, precisando trabalhar, mas também, por outro lado, tem essas empresas da construção civil. Eu lembro que a gente atuou diretamente na formação de jovens aprendizes para a construção civil. A Isadora foi a jovem aprendiz aí. A Isadora, querida, foi aprendiz, e era todo um convencimento das empresas para contratarem aprendizes, tinha 1001 justificativas, não, mas é perigoso, não sei o que lá, e a gente já tinha uma experiência, já tinha um formato, né, de formação que tinha segurança ao trabalho, enfim, trabalhava na área administrativa, mas também tinha formação para a área prática, né, diretamente na construção civil, e as empresas se esquivavam disso. Queria saber um pouco do posicionamento do sindicato em relação a isso, essas políticas públicas de inserção de jovens no setor. E, para fechar, a questão de uma análise que o Davi já estava fazendo também, dos equívocos, né, que aconteceu, gerais do governo e dos sindicatos, em relação, por exemplo, ao aparelhamento, né, com determinados partidos. A gente sabe que existe também, por outro lado, uma criminalização dos sindicatos. Né? Os sindicatos são criminalizados historicamente, então muitas vezes as pessoas não participam porque tem esse olhar, né, de preconceito, você é sindicalista, enfim, tem esse olhar aí que acontece. Teve esse desmonte, né, que é chamado de reforma trabalhista, como a Márcia bem pontuou, reforma é para melhorar. Né? O que aconteceu foi um desmonte dos direitos trabalhistas, e um dos impactos no sindicato foi a questão da contribuição sindical. Então, sindicatos que estavam acomodados, já que é obrigatório, então não preciso fazer um trabalho de formação, de convencimento, de
trazer as pessoas para, de fato, participarem do sindicato e não só contribuírem. E aí, depois que acabou, agora, que movimento está acontecendo de trazer as pessoas para participar? Como é que está isso? Isso. Pode ser, pode. Vai lá, Davi. Teu microfone está fechado. Agora, eu vou pagar a multa também, viu, Márcio? Tá? Mas eu diria o seguinte: a construção civil é uma atividade que você, digamos assim, ela é cíclica, não só cíclica, como ela é desmembrada. Você, por exemplo, quando está num movimento de obra, a construção civil está aquecida, você pode ter até 4.000 canteiros de obras, em locais distintos, totalmente diferentes. Entendeu? Não é diferente de uma atividade de um banco, de uma metalúrgica, né, de uma fábrica de automóvel. Você tem os canteiros de obras. Nós defendemos, sim, essa política, não só pela legislação do jovem aprendiz, como também do portador de necessidades especiais, que também existe uma legislação própria para isso. Tem lei de cotas. O que se tem de entrave hoje é o momento que nós estamos passando. Nós estamos num momento de retração de geração de emprego, de oferta de mão de obra, né? Digamos assim, oferta de trabalho. Né? Você tem demanda de mão de obra e falta de trabalho. Em função de quê? Você está com o Rio de Janeiro passa por um processo de desaceleração econômica. O Rio de Janeiro é um dos estados que mais tem nível de desemprego no país. Não sei se você sabe disso. O Rio de Janeiro está na vanguarda desse processo, infelizmente. Aí tem as questões políticas, né? Governos que acabaram com o Estado, tivemos um governador preso, tivemos um ex-governador que sofreu impeachment. Então, são essas referências, que não são boas, são referências muito ruins. Né? E acaba gerando um processo de negatividade para nós, como cidadãos. Né? E o movimento sindical também, como eu falei anteriormente, nós estamos num processo de reconstrução. É verdade? Então, nós temos que passar por uma reformulação nesse sentido. E a nossa luta é nesse aspecto, né? Manter os benefícios, as conquistas, não abrir mão, mas, em compensação, o próprio modelo político do país, como você acabou de dizer, a gente é obrigado a ter que admitir, em que o trabalhador tem que se sujeitar a ter seus direitos, né, muitas vezes, para garantir uma ocupação momentânea. Ele tem que abrir mão da jornada de trabalho, reduzir salário e tudo mais. Porque a falta de políticas públicas. Se você não tiver esse país, eu acho que o grande desafio do Brasil, independente de quem está no poder, eu digo porque eu digo não está no poder, porque nós não temos um projeto de país. Todos os partidos que eu já convivi e acompanhei, eu acho que existe sempre mais uma disputa de poder entre partidos do que uma disputa de projetos para o país. Então, a gente paga um preço alto por causa disso. Né? Então, eu acho que essa luta do movimento sindical, ela sofre, digamos assim, um ataque, tem sofrido um ataque muito grande. Como eu disse a você, eu somente sou um ser autocrítico, eu sou um dirigente sindical que eu também não só vou contar as vitórias, não, nós temos que contar também os nossos erros, os nossos equívocos, para poder avançar, para poder você mudar essa realidade. Então, é nesse nível. Então, nós precisamos passar. Quando você se refere à juventude, eu diria também a juventude na estrutura sindical. Eu já estou na fase derradeira. Daqui a pouco eu estou já me aposentando do movimento sindical. Né? Eu já acho que eu tenho que dar oportunidade para as jovens lideranças, né? Porque você começou. Esse osso, eu tenho que uma hora eu vou ter que largar ele. Né? Eu vou ter que cuidar da minha família, como é minha posição de cidadão, de pessoas que sempre me preocupei pelo coletivo, então isso fica enraizado. A Márcia é a mesma situação, ela pegou o gostinho também lá de atuar no sindicato, quem não garante que amanhã ela será uma nova liderança no movimento sindical, né? Que seja no setor da construção, que é a área dela. Né? A questão de se estruturar, digamos assim, as oportunidades aparecem, como nós iniciamos o
projeto no sindicato, se nós estamos lá até hoje, todo esse período, porque nós estamos tentando dar continuidade a esse projeto, avançando nas conquistas, nas lutas, né? E, principalmente, o movimento sindical acabou-se aquele tempo de que você ficar só no discurso, você tem que ter prática, você tem que ter ações, vocês têm que estar lá no canteiro de obra. Se hoje nós temos dificuldade, mas a Márcia testemunha disso, nós chegamos a ter mais de 10 equipes para fiscalizar nos canteiros de obra. Hoje nós estamos vivendo uma realidade diferente, em função do cenário. E tinha trabalho, hein? Exatamente. Hoje você, como eu disse, você tem hoje 12 mil, 15 mil na base, se chegou a ter 200 mil, é uma diferença muito grande, né? Você sofreu um impacto muito negativo. E que isso acaba gerando. Como a construção civil ela tem uma especificidade própria, né? Que é, só para finalizar o meu raciocínio, eu consigo reafirmar: o termômetro da economia do país, na geração de emprego, somos nós. Se o país estiver bem, a condição de empregando, você pode dizer a economia do país está andando, está girando. A roda está girando, essa roda está girando. E é assim que eu vejo. Nós temos que lutar para mudar esse cenário, né? Como cidadãos. Né? E como mesmo a Márcia mesmo mencionou. Ser político nós somos. Quando eu disse que eu tento não misturar, é como querendo dizer, não aparelhar. Porque ser político eu sou. Eu só não vou fazer do instrumento que eu tenho de luta, de categoria, para ser um instrumento meu pessoal de opção partidária. Eu tenho que pensar no coletivo da categoria, porque o coletivo da categoria não pensa igual a mim nas questões políticas. É a mesma coisa do futebol. Eu sou Flamengo, a Márcia é Vasco, você pode, não sei, o seu time pode ser Fluminense, pode ser Botafogo, né? Então são processos distintos. Nós temos que tentar saber congregar essas coisas. Sim. E essa questão conjuntural que você colocou, né? A gente vive uma recessão econômica gigantesca, parte em função da pandemia. Uma pandemia, exatamente. Agora, por exemplo, essa questão da aprendizagem, em 2016, que a gente estava vivendo um boom no Brasil e no Rio de Janeiro, da construção civil, né? Grandes eventos acontecendo aqui, Olimpíada, Copa do Mundo, então a construção civil estava bombando. E ainda assim, nesse contexto, né, nessa conjuntura, se negava, né, esse direito a essa juventude. Então, assim, só para a gente entender os processos, né? Às vezes a gente tem um julgamento, né? A juventude aí não quer nada e tal, mas a gente abria vaga para 30 jovens aprendizes para formar uma turma, 7 horas da manhã no centro da cidade tinha uma fila com 300 jovens, vindos de diversas favelas, diversas regiões, de São Gonçalo a Santa Cruz. Né? A Márcia sabe disso porque ela passou por esse processo junto com a filha dela, com a Isadora. Estava lá acompanhando em todas as etapas do processo seletivo. Então, assim, a juventude está em busca de emprego, precisa trabalhar, né? A juventude mais pobre, mais empobrecida, e muitas vezes as empresas que poderiam, né, garantir essa contratação em algumas situações não fazem. Márcia, passo a palavra para você. E, inclusive, só lembrando, nesse contexto de 2016, não lembro exatamente se foi 2016, teve uma paralisação, né, da construção civil, porque, né, eles estavam num contexto ali de... Douglas, você me permite só mais para finalizar um comentário que você mencionou agora? Eu te diria o seguinte, eu vejo o seguinte, você criar leis e que não crie mecanismos de compensação, entendeu? É a mesma coisa, eu vou me referir ao seguro-desemprego. Você dá o seguro-desemprego para o trabalhador e se não criar uma porta de saída para ele, ele vai se acostumar a viver do seguro-desemprego. Na questão do jovem aprendiz, se o governo criasse mecanismo, é o seguinte, empresa da construção civil, se você gerar 10 estudantes na construção civil, você vai pagar menos tanto no imposto tal. Isso tudo é uma forma de compensação. Entendeu? Que às vezes é questão de usar um pouco mais de inteligência. A economia, ainda mais hoje que eu vivo, nós somos uma economia liberal. O patrão, o empresário, ele quer pensar o seguinte: o que é que eu posso ganhar com isso? Nós teríamos que ser um pouco mais inteligentes e falar, então vamos lá, vamos discutir uma parceria, né? Como é a mesma coisa a renúncia fiscal, né? Que o governo sempre deu bilhões e bilhões a alguns segmentos da economia. E quais foram as contrapartidas das empresas? Você deixa de pagar, vai pagar menos imposto, mas você tem que gerar mais um número X de empregos. Então, são essas discussões que nós temos que travar também. Sim, e ampliar essas discussões, né? Porque a gente também tem
a gente sabe que os empresários eles usufruem do BNDES, né, que é dinheiro dos trabalhadores da FGTS, pegando empréstimos com juros baixíssimos, né? E isso também não é compensado. Então, assim, um lado sempre quer muita compensação, né? Por isso que o sindicato é tão importante de lutar pelos trabalhadores, porque, assim, os sindicatos patronais têm uma força enorme, juntam aí várias empresas, têm uma força enorme, tem representação na Câmara, né, no governo, no Estado, na estrutura do Estado, e não abrem mão de brigar por essas compensações. Você levantou outra questão. Márcia, me desculpe, eu só vou tentar... Não, fique à vontade. Na reforma trabalhista, na questão quando o governo não acabou com a contribuição sindical, mas ele tornou ela facultativa, né? Isso também afetou o setor patronal. Sabia disso? Muito pouca gente não sabe. Os caras também não estão... O sistema S, no modelo que eles têm, mas eu digo, por exemplo, nos setores patronais, que é a base da questão de estrutura sindical do setor patronal também, está passando perrengue. Entendeu? Eles estão passando o vírus na mão. Né? Também, nesse ponto, se democratizou. Nós tivemos um impacto muito grande, com certeza. Mas também, meu amigo, então o próprio setor patronal está criando outros mecanismos para tentar receitas. Né? Mais ou menos. Menos, sim, o sistema S, um pouco menos, porque eles têm receitas. O sistema S é pelos tubarões, é pelas grandes indústrias. Por exemplo, isso aí. Não, e dinheiro público também. As confederações, a CNI, tem a Firjan, tem a Fiesp, entendeu? São esses mas eles... Que ali sempre foi uma caixa preta, né? Mas é isso. Não, o sistema S também tem muito dinheiro público. O sistema S tem muito dinheiro público também. Para essa formação que acontece, não é gratuita, é pré-paga. Né? Quem contribui é a folha de pagamento das empresas, né? Que é o sistema que tem as alíquotas, né? Que fazem parte do processo. Não, sim, tem contribuição das empresas, mas também tem dinheiro público para as formações. A gente tem o CAT, tem o Fundo do Trabalhador, que é usado... Aí você vê um Senai, que você arrecada bilhões ou milhões e ainda cobra, muitas vezes, pelo curso, pelo Senai. Exatamente. Nem todos os cursos são gratuitos. Exatamente. É isso, Márcio. Quero sua contribuição também nessa análise aí dessa relação, do papel do sindicato frente a esses desafios, né? São avanços e retrocessos o tempo todo nessa política mais ampla. Infelizmente, a gente ascendeu muito, a gente evoluiu muito, mas também tudo que a gente tem passado aí, acho que com a crise de 2015, né, que essa crise começou realmente de 2015 para cá. As pernas foram enfraquecendo, né? E o sindicato acabou retrocedendo muito. Como o Davi falou aí, não só o Sindicato dos Trabalhadores, como o patronal também vem sofrido, tá mal das pernas também, mas a gente fala muito em reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma não sei de quê, eu uso muito a palavra reforma, mas eu acho que antes de qualquer tipo de reforma, seja ela trabalhista, previdenciária, comerciária, seja ela qual for, a primeira reforma que tem que ser feita mesmo é a reforma política, né? Eu acho que a primeira reforma que tem que ser feita no país é a reforma política, porque se nós não tivermos bons gestores políticos, não tem como a gente ter bons gestores comerciais, bons gestores na área da indústria da construção civil, da metalurgia, como em todos os setores. Então, a primeira reforma que tem que realmente acontecer é a reforma política. E eu acho que, devido a nunca acontecer essa reforma política, que desde que eu sou criança, e tem bastante tempo ainda, desde que eu sou criança, que eu ouço muito falar de reforma política, né? Eu sou de uma família, a minha família não é totalmente politizada, mas eu fui a libertária, a pioneira. Não, eu quero entender por que a mulher não podia votar, eu quero entender por que a mulher não podia trabalhar. Beleza, entendia, não é porque eu entendi que eu vou aceitar.
Beleza, entendi, mas eu não quero aceitar isso, eu não quero isso para mim. Eu não quero. A minha mãe é uma ótima mãe, é uma ótima dona de casa, mas eu não quero só isso para mim. Eu quero ser uma ótima mãe, uma ótima dona de casa, uma ótima avó, mas eu quero ser também uma ótima trabalhadora externa. Eu quero contribuir para o desenvolvimento do meu país. Porque eu estou deixando descendentes aí, eu estou deixando filhos, eu estou deixando netos. Eu quero deixar para eles um país melhor. Eu quero deixar para esses jovens que procuram lá uma qualificação, né, como menor aprendiz, como jovem aprendiz. As minhas 2 filhas foram menor aprendiz, jovem aprendiz e foram efetivadas nas respectivas empresas, né? Então, eu quero dar a minha contribuição para que esses jovens não acabem o ensino médio e diga, já fiz a minha parte. O que é o ensino médio hoje? Não é nada. Gente, não é nada. A gente vê, tira pela pandemia que a gente está passando, tanto que essa juventude que está em período escolar, o que eles estão perdendo? Aí vem umas pessoas, tem que ter aprovação automática. Eu não vou nem tocar nessa questão agora, não, senão a gente vai abrir um leque aqui muito grande de discussões a respeito disso, entendeu? Então, eu acho que assim, a gente tem que dar suporte, sim, para esses jovens que querem se qualificar, mas também tem que jogar uma bomba lá e fazer uma reforma política. Beleza, fizemos a reforma política, eu faço política por amor, eu não faço política por dinheiro, porque eu não tenho salário nenhum de partido nenhum, não sou filiado a partido nenhum, não quero me filiar. Hoje eu digo a você, não quero me filiar a partido nenhum. De repente, se acontecer uma reforma política, está mudando o cenário, e agora o político vai ganhar X, né, e vai ganhar uma participação se ele fizer algo pelo município a qual ele representa como vereador, se ele fizer algo como deputado estadual, federal, aí sim, possa ser que o brasileiro em si passe a se interessar mais por política. O brasileiro não se interessa por política porque ele vê o que os políticos estão fazendo com eles, porque eles mesmos políticos, eles estão lá nos casarões, eles estão lá nos castelos que nós aqui, eu com essa mão aqui cheia de calo ajudei a erguer, que o Davi ajudou a erguer, que você ajudou a erguer com o seu pai. Eles estão lá nos castelos deles, entendeu? Não precisam de auxílio emergencial, aí dão um auxílio emergencial de R$150. O que se faz com R$150? Então, hoje eu digo para você, a reforma que tem que acontecer não é a reforma previdenciária, não é a reforma trabalhista, é a reforma política. O dia que esse país, a partir do dia que esse país botar na consciência que os nossos gestores políticos tem que trabalhar por amor à humanidade, por amor ao que faz, e não por amor ao auxílio paletó, auxílio creche, auxílio moral-dia, auxílio não sei o quê, tem que trabalhar por amor à causa. Eu trabalho por amor à causa, se você olhar minhas redes sociais aí, eu estou sempre fazendo política, e não ganho nada para isso, o que eu ganho é a satisfação de ajudar o próximo. Então, hoje eu digo que tem que acontecer no nosso país é uma reforma política. Concordo em gênero, número e grau, e você vai na mesma linha. Estamos jogando no mesmo time, entendeu? Siga o relator. Entendeu? Siga o relator. Isso aí. Não, acho que é isso. A gente precisa urgentemente de uma reforma política e de compreender e participar da política coletiva, né? Não é, as saídas não são individuais, como muita gente gosta de erotizar algumas pessoas, né? E passar a ideia de que individualmente a gente vai resolver de uma nação que é, em termos, né, de democracia, de uma organização enquanto um Estado moderno, nova, comparando com outros países. Então, a gente ainda tem muito ainda a desenvolver nesse sentido. Acho que isso aqui foi uma aula de política, né, de como se colocar politicamente, como se posicionar e de como compreender também os espaços de participação política, né, e a importância do papel de um desses espaços, que é o sindicato. Eu só tenho a agradecer a vocês, né, pelo tempo, pela aula, pelas histórias, pela aula de história, de luta, né, compartilhar um pouco isso com a gente. Existe uma galera aqui que está curtindo, tem mais de 100 compartilhamentos dessa nossa conversa, então, assim, é uma conversa que vai chegar a muitas pessoas, isso é muito importante. Quanto mais pessoas alcançar essa discussão, as pessoas vão procurar, vão pesquisar, esse é o nosso objetivo. Então, agradeço mais uma vez a Márcia, querida companheira, ao Davi, que eu estou conhecendo agora, mas certamente a gente vai ter outras oportunidades de se encontrar. Então,
muito obrigado por dividir um pouquinho aí dessa história de luta com a gente. Tá bom? Eu diria que eu só tenho a agradecer, ainda mais pela companhia da uma grande companheira de luta também, né? A Márcia, que, além de tudo, nós temos um grau de amizade. Às vezes a distância física, né, não representa o que representa o sentimento que a gente nutre por uma pessoa que a gente passou a conhecer e admirar, senão merece todos os louvores, né? Então, Márcia... Vai me fazer chorar, hein? E fico mais ainda satisfeito em você comentar que nós estamos tendo vários compartilhamentos, o que demonstra que talvez não, com certeza houve bastante conteúdo no que nós dissemos, contando as nossas histórias, que nós falamos aqui, mas como cidadãos, como pessoas que mostrando a realidade de um segmento que eu digo e a Márcia com certeza, nós temos muito orgulho, um orgulho tremendo de pertencer ao setor da construção civil, que muitas vezes muita gente não valoriza, mas que hoje nós temos um grau de representação, um grau de valorização que está muito inserido no dia a dia, que muita gente hoje faz questão, principalmente o jovem, como a Márcia mesmo mencionou. O salário, as conquistas, se tornou uma referência para muita gente. O que nós precisamos é valorizar mais ainda o nosso setor. Senão vou falar mais ainda, senão não termina isso aí. Obrigado mais uma vez, Douglas. Quando você quiser, pode chamar a gente, que estaremos sempre à disposição. Agradeço. Passo a palavra para a Márcia, lembrando, porque assim que eu falei, né, ela perguntou quem vai estar do Sintra Concha? O Davi. Davi, meu amigo, vai ser ótimo reencontrar. Né? Então, assim, essa referência é... Sinceramente, você já sabe disso, mas é super específico, né? Eu não sabia quem iria participar. Quando eu vi que era a Márcia, eu falei, estou bem na fita. Eu falei mesmo, não foi, Douglas? Eu falei mesmo. Falei, Davi é meu amigão, cara. Adoro o Davi, cara. Gente boa. Muito bom. Márcia, obrigado mais uma vez, tá? É isso, Douglas. Nada. Está à disposição aí o que a gente puder somar, entendeu? O assunto que você tiver que abordar, se não tiver no nosso entendimento, a gente entra no tema, que a gente puder contribuir aí com essa juventude aí, o crescimento do nosso país é o que nós iremos deixar para os nossos descendentes, entendeu? Os nossos antepassados já sofreram muito, então a gente tem que fazer algo para que os nossos descendentes não sofram metade do que eles sofreram e o que nós ainda estamos sofrendo. E a gente arregaça as mangas e vamos para cima. Perfeito. Sem mais palavras depois dessa finalização maravilhosa. Então, beijo grande para quem acompanhou, um abraço, boa noite, continuem se cuidando aí. Beijo, gente, boa noite aos compartilhamentos, obrigado aí, tá? Tchau, Davi. Beijo. Um abraço. Vamos nos cuidar. Outro, tchau. Tá.